Tsunami de Amor, uma fanfic de Kim Elise, capítulo 12, Em Teus Braços. Quando Gao Rin já perdia as esperanças de que a polícia a havia levado a sério, escutou uma grande explosão em algum ponto do andar superior, e depois tiros e gritos. Polícia! Escutou um grito se sobressair entre os ruídos que irrompiam o lugar. Era uma ação de resgate. Depois disso, a maioria dos sequestrados, com medo de serem atingidos, abaixaram-se em suas celas. Gao Rin não sabia exatamente para onde olhar, mas percebeu quando o líder dos sequestrados surgiu descendo as escadas com muita pressa. Ele tinha um dos braços ensanguentados, provavelmente havia sido atingido com uma bala. Atirem nesses putos! Gritou ele, com mais alguns dos sequestradores que subiram as escadas apressados. Você vem comigo! Disse ele, apontando para Gao Rin. Antes que Gao Rin pudesse falar com Miho, que estava no fundo das celas, o líder dos bandidos abriu a cela de Gao Rin e arrancou de lá, agarrando-a pelos braços. Vamos! Disse ele, puxando-a na direção opostas às escadas. Lee Min-ho tentou alcançá-la antes que a porta da cela se fechasse, mas não conseguiu chegar a tempo. Solte ela, seu desgraçado! Gritou Lee Min-ho com um dos braços entre as barras da cela, esticando-se ao máximo, mas era inútil. O líder puxou Gao Rin em direção a um corredor escuro. Era para onde as vítimas eram levadas para serem torturadas antes de fazerem as transações bancárias que os sequestradores queriam. No final do corredor, chegaram em um outro aposento. Havia várias poças de sangue ali naquele lugar, um cheiro horrível de urina e fezes. Na parede, havia algemas e outros instrumentos de tortura. Entretanto, para alívio de Gao Rin, o líder passou direto pelos instrumentos, em direção a uma única janela de porão que ele abriu. Passa! Assim que Gao Rin passou pela janela, conseguiu se desvencilhar dos braços dele, mas quando tentou se afastar, sentiu o chefe puxando-a pelo tornozelo, fazendo-a cair desajeitadamente. Tentando fugir, não é, gatinha? Não é assim tão fácil. Disse ele, saindo pela janela com muito mais destreza do que ela. Ele a agarrou pelos cabelos e a arrastou até um helicóptero menor, no fundo do armazém. Já tenho dinheiro suficiente, agora você vai me tirar daqui. Obrigada por ele, Gao Rin não teve outra alternativa a não ser decolar. Lá embaixo, viu que a polícia havia invadido completamente o armazém, mas não havia sinal dos sequestrados. Será que Lee Min-ho estaria bem? Ao seu lado, o chefe parecia preocupado, mas ao mesmo tempo, sorria sarcasticamente. Ele havia conseguido muito dinheiro pelo jeito, e agora não precisava mais de seus companheiros sequestradores e muito menos dela, quando terminasse o voo. Não poderia deixar isso acontecer. Ela percebeu que o homem estava muito ferido em seu braço esquerdo. Então, usando o cotovelo, bateu com força sobre o machucado dele, fazendo-o berrar de dor. Ele contragolpeou com um soco em seu rosto. Nos segundos seguintes, uma batalha iria acontecer naquele helicóptero. Na cela, Lee Min-ho lutava contra as barras, tentando abri-las em vão. Em seguida, uma chuva de tiros de bala passou por todos os lados. Alguns sequestrados foram atingidos, inclusive Lee Min-ho, que pulou por cima de Jou para defendê-la do desajeitado ataque da polícia. Poucos minutos depois, a polícia apareceu e com uma ferramenta, quebrou a fechadura de todas as celas, libertando os sequestrados. As vítimas daquele fatídico sequestro saíram correndo, subindo as escadas e em seguida saindo do armazém. Junto com os demais, Lee Min-ho saiu do armazém, olhando para todos os lados. Foi então que viu um dos helicópteros se afastando dali e sabia que era Gao Rin e o líder dos bandidos. Contudo, havia alguma coisa errada. O helicóptero parecia esquisito, fazendo voltas estranhas no ar e manobras perigosas. Parecia que Gao Rin e o líder dos bandidos estavam numa luta dentro daquele pequeno helicóptero. Depois de dar uma pirueta estranha no ar, a aeronave se aproximou do chão. As hélices foram as primeiras a atingir o solo, levantando uma grande poeira do chão. Em seguida, um grande estrondo fez-se ouvir quando o nariz da nave atingiu o chão violentamente. Lee Min-ho sentiu suas pernas tremerem com o acidente e começou a correr em direção do helicóptero que estava a muitos metros de distância. Foi um acidente muito feito, mas por sorte o helicóptero não explodiu. Será que teria acontecido o pior? Em sua mente veio o acidente que ele mesmo sofrerá com Gao Rin no início daquela estranha história de sobrevivência e amor?
Seria amor o que sentia por Gao-hin? Seu coração batia fortemente em seu peito, imaginando-se a garota que ele salvara em Jeju Island. A garota corajosa e determinada que conquistara seu coração estaria bem depois daquela queda. Por alguma maneira, tudo o que vivenciaram, o acidente, o tsunami, o sequestro, tudo parecia conectá-los de uma maneira quase sobrenatural. Então, não podia pensar que poderia simplesmente perder Gao-hin daquela forma, não depois de tudo o que passaram. Ele era um sobrevivente. E o mesmo poderia dizer dela. Depois de tudo, ela não poderia morrer daquela forma. Ele foi o primeiro a chegar aos escombros do helicóptero e rumou para a cabine que estava caída de lado, arrancando a porta do lado de Gao-hin. Por favor, Gao-hin, responda. Ela e o líder dos bandidos estavam desmaiados, cobertos de sangue. Lee Min-ho escutou em algum lugar uma fagulha elétrica e um forte cheiro de gasolina. Não havia tempo, ele precisava tirar Gao-hin dali agora, antes que o helicóptero explodisse. Ele tirou o cinto de segurança e puxou Gao-hin, que caiu com a cabeça em seu ombro. Ele ergueu a pequena piloto em seus braços e correu para longe. Antes que pudesse ganhar uma distância segura, escutou uma grande explosão e uma forte rajada de fogo o atingiu nas costas, impulsionando-o para frente. Ele caiu de joelhos com parte das costas queimadas e uma forte dor nos ombros, mas não largou Gao-hin. Tinha ela firme em seus braços, mesmo quando caiu no chão, ajoelhando-se desastrosamente. Gao-hin, disse ele, ninando-a em seus braços. Não pôde evitar uma lágrima difícil descendo por seu rosto chamuscado. Gao-hin abriu os olhos levemente. Por um segundo, imaginou que estaria ainda no helicóptero onde lutou bravamente com o chefe dos bandidos. Entretanto, sua realidade agora era muito diferente. Estava nos braços de Lee Min-ho, o homem que secretamente amava. Ele tinha uma namorada rica, bela e do mesmo universo que ele. Ainda assim, ele estava ali, machucado e ainda a protegia. Talvez ele gostasse dela. Talvez ele a amasse. Lee Min-ho olhou preocupado para Gao-hin quando ela sorriu docemente antes de desmaiar novamente em seus braços. Obrigada por escutar até agora. Esta fanfic continua. Escute o próximo capítulo ou leia no site www.cantinhodoopa.com.br. Não se esqueça de se inscrever. Até logo!